Não existe nada mais político do que dizer que não devemos politizar o coronavírus. Em primeiro lugar, nesse vídeo, eu gostaria de fazer uma ressalva. Eu gostaria de dizer que eu acho que no momento atual a gente deveria ouvir com bastante atenção os cientistas. Então eu vou deixar alguns links aqui que eu considero material relevante sobre o assunto para a gente ter uma perspectiva científica sobre o caso, porque a gente está lidando com algo que desafia o senso comum, a gente está lidando com algo cujas ferramentas que a gente usa para pensar o dia a dia, que funcionam bem ou mal, não servem atualmente. Então é bastante interessante que a gente dê atenção para as pessoas que não estão estudando isso há anos, estão estudando muito antes de estar acontecendo, não porque prever o futuro, mas porque epidemias são coisas que acontecem na sociedade. Não é a primeira vez que a humanidade está lidando com uma epidemia, não vai ser a mais letal de todas, tá? Mas está sendo problemática, vai trazer uma série de problemas, a gente tem sérios desafios pela frente. Só para citar exemplo, então, a gente está falando de fatos biológicos, científicos, que podem ser cientificizados, porém existe uma linha do tempo necessária para que a gente consiga ter dados reais, Então tem o caso da China, a China conseguiu conter a coisa em mais ou menos 3 meses, mas porque tomou certas medidas, a Itália já vai lidar de maneira diferente e a gente vai lidar de maneira diferente. E um cientista, claro, é a pessoa que vai analisar os dados e vai trazer informação a partir desses dados. Então, na medida que eles ainda não existem, ou existem parcialmente, a coisa está sendo construída conforme o desenrolar dos acontecimentos. Então, só para citar, a gente teve a peste negra, que matou entre 75 e 200 milhões de pessoas entre 1346 e 1356. Tá? É curioso como os números não são tão próximos, 75 ou 200 milhões de pessoas. A gente tem também a gripe espanhola, que matou até 100 milhões de pessoas, porém, segundo outros dados, pode ter sido só 20. Então, mas ainda assim, 20 milhões de pessoas é bastante. Ainda que a gente pegue os dados mais otimistas, 20 milhões de pessoas é bastante. Isso ocorreu em 1918 a 1920. Então o que salta aos olhos quando a gente pensa que já existiram epidemias e que elas já se propagaram e mataram milhões, e não é a primeira vez que acontece, infelizmente, possivelmente não é a última. Bom, a gente teria como ter modelos políticos, econômicos e sociais e culturais para estar mais preparado para isso. O exemplo que me salta aos olhos, por exemplo, é o SUS. A gente tem um sistema único de saúde, isso já é um grande avanço em detrimento de vários outros países. Esse sistema único de saúde ele poderia estar mais preparado para isso, ele não está por uma série de questões, inclusive questões éticas, questões políticas, ideológicas, econômicas. Existem algumas ideologias político-econômicas que dizem que não é necessário um sistema único de saúde, existem uma série de argumentos que convencem muitas pessoas. Esse é um momento para a gente parar, pensar e ver o quão frágeis são essas ideologias. Então eu gostaria de dizer que no futuro eu vou fazer um curso sobre ideologias políticas. Eu tenho um amigo chamado André Coelho, que eu também vou deixar o link aqui, então ele tem um vídeo sobre ideologias políticas, ele vai tratar de liberalismo, neoliberalismo, nova direita, várias ideologias que ou entram em conflito ou negam completamente a existência de um sistema de saúde, mas também ideologias que lidam bem com isso. Enfim, o momento não é tanto de falar dessas ideologias, mas de pensar na possibilidade da gente repensar que mundo é esse onde a ideia de um sistema único, universal, gratuito de saúde, uma necessidade básica dos seres humanos, parece algo tão ruim, algo tão problemático, algo tão indesejável para algumas pessoas, inclusive pessoas que estão no poder. Pessoas que decidem sobre as nossas vidas e que, quando decidem menos saúde pra gente, quando decidem que outras prioridades, menos educação, menos acesso a alimentos, existem outras prioridades, estão tomando decisões que vão acarretar ou na sobrevivência ou na morte de milhões de pessoas. Outra coisa que a gente precisa atentar agora é que vai existir sim
eu não vou dizer um surto, mas um aumento, um agravamento de questões psicológicas entre todos nós que estamos enfrentando certo isolamento, né? Distanciamento social, que se diz. A gente precisa, nesse momento, hierarquizar o que a gente vai fazer. É óbvio que na hierarquia, no topo da hierarquia, está conter esse vírus. Está não espalhar ele para mais pessoas. E para isso a gente se isola, para isso a gente faz, quando não tem como se isolar, porque não é possível o tempo todo, a gente faz uso do álcool gel, enfim. Existe muito material na internet, eu não estou aqui para falar sobre isso, porque vocês já estão cansados de saber, possivelmente muitos sabem mais do que eu sobre isso. O que é preciso entender é que nessa hierarquia, colocar isso como primordial não significa abandonar outras coisas. Então, a saúde psicológica, a saúde mental também entra alto na hierarquia. Então, infelizmente, a gente pode ver um aumento de pessoas depressivas, a gente pode ver um aumento de ansiedade. Na verdade, ansiedade eu já diria que a gente está vendo bastante claro. A gente pode ver síndrome do pânico ou qualquer outra coisa que o incerto, a ideia de que o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer nesse futuro, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ter que se isolar, a gente não sabe se vai continuar a comida nos supermercados. A ideia é que, a princípio, não tem por que acreditar que não, tá? A gente não sabe muitos como vamos sobreviver a isso, né? Inclusive a própria questão da hierarquia traz certos dilemas morais, né? Eu vi no Facebook alguém colocando acertadamente que as pessoas mais pobres não podem parar, não podem ter esse distanciamento social porque elas precisam ganhar vida e não tem... Não existe uma renda básica universal, por exemplo, como muitas pessoas defendem, inclusive eu e vários pensadores do mundo afora, né? A ideia de que você não pode deixar numa sociedade decente que cidadãos morram de fome porque não tem o que comer, porque não tem dinheiro para isso, porque não possuem oportunidades. Então a ideia de uma renda básica universal vem à tona, é uma ideia filosófica muito importante, cada vez mais popular, embora uma série de interesses políticos vejam isso com maus olhos. A gente precisa parar para pensar por que esses interesses políticos e econômicos têm tanto problema com essa ideia, tanto com a ideia de um sistema universal de saúde, quanto a ideia de uma renda básica universal que garantiria comida no prato para todo mundo, o que me parece algo perto do mínimo necessário. Então... essa pessoa estava comentando que os pobres vão ter que sair para garantir a vida e alguém fez um comentário, então que morram. Eu não vou ater tanto a moralizar esse comentário, né? O que eu gostaria de dizer é que essa necessidade de conter o vírus não pode fazer com que a gente se desespere ou com que a gente deixe aflorar o pior de nós, né? Dizer então que morram para pessoas que precisam ganhar vida porque não tem o dinheiro da semana que vem, talvez o dinheiro de hoje, o dinheiro da comida de hoje. Bom, eu não conheço a pessoa que disse isso, né? Ele pode ser simplesmente um completo babaca, mas pode ser uma pessoa que está preocupada com conter o vírus e que de certa forma entrou no seu pior lado naquele momento. Então é preciso que a gente consiga de certa forma ter um equilíbrio, uma prudência no que a gente sente, porque a gente precisa estar preocupado. Se a gente não estiver preocupado, a gente vai fazer descaso e a gente vai disseminar esse vírus, mas a gente não pode entrar em pânico. Porque se a gente entrar em pânico, a gente não vai resolver o problema, vai piorar, o pânico vai piorar. Então se a gente começar a despertar tudo que tem de ruim na gente, isso não vai ser bom, nem socialmente, nem para a questão biológica, que é esse vírus que está afetando, que pode afetar a vida de milhões de pessoas no mundo. Então vamos pensar um pouco nisso. Precisamos nos preocupar, não podemos entrar em pânico. Outra coisa, o nosso modelo econômico atual é insustentável. A gente precisa entender melhor esse modelo econômico, não só através de economistas, através de sociólogos, através de filósofos, de políticos, de geógrafos, de historiadores. Economia é algo muito mais amplo do que uma disciplina que vai analisar alguns dados, que vai ter algumas supostas leis universais. A gente vive um momento
onde a compreensão econômica dos fenômenos está em xeque. Existem várias ideologias competindo entre si, ideologia sobre o que significa economia, ideologia sobre o que é o nosso sistema econômico, sobre a melhor maneira de gerir ele. Essas ideologias, elas competem entre si, não necessariamente as mais populares são as melhores ou as mais baseadas nos fatos. Então a gente precisa, daí agora eu estou me posicionando enquanto filósofo, enquanto alguém que estuda economia, enquanto alguém que estuda filosofia política há basicamente uma década. O nosso modelo econômico ele é insustentável. A gente está destruindo o planeta baseado na ideia de que quanto mais melhor, de que a gente pode consumir os seus recursos indefinidamente, e a gente está vivendo um período no qual a gente entende que a enorme acumulação de riqueza, pessoas que passam a vida conseguindo o dinheiro de hoje para comer hoje, amanhã para comer amanhã, se depois de amanhã não puder sair para trabalhar, não tem o que comer. Uma divisão de riquezas completamente desigual, completamente injusta, baseada em mitos como meritocracia, como se existisse uma meritocracia. Não é nem desejar uma meritocracia, pode até desejar uma meritocracia, mas dizer que a gente vive um sistema atual, dizer que as pessoas que são ricas e que concentram renda são porque tem o mérito absoluto, incontestável a isso, é historinha para boi dormir. A ideia de que o livre mercado resolve tudo é uma panaceia, é um remédio milagroso num mundo onde esses milagres simplesmente não existem. Então a gente tem a crise de 1929, a gente tem a crise de 2008, elas mostram que o nosso sistema, o nosso modelo econômico está sempre entrando em crise. Tivemos várias outras crises, essas foram as duas grandes crises. Nessas duas grandes crises foi preciso o Estado salvar o mercado, salvar os bancos. Em termos de fato, já está bem claro que o modelo econômico atual ele é insustentável, ele é baseado em premissas falsas, ele não corresponde aos fatos e, no entanto, por questões ideológicas, às vezes por despertar até os nossos lados mais mesquinhos e egoístas, a gente mantém esse sistema e a gente acredita, a gente até se apaixona por esse sistema. Isso precisa ser repensado. Então, a minha contribuição filosófica é dizer que hoje a gente precisa pensar muito em termos científicos, a gente precisa levar muito a sério a ciência, coisa que o nosso país, vamos ser sinceros, estava se afastando cada vez mais com o atual governo. O atual governo ele entende que a ciência, ele entende que a filosofia, que as ciências humanas, que, enfim, qualquer coisa que se aproxime de uma averiguação dos fatos, de um compromisso com a verdade, de um compromisso com o diálogo livre e aberto, é algo a ser rejeitado, é algo que é coisa de esquerdista, volta para Cuba. A gente precisa abandonar esse anti-intelectualismo, essa volta à obscuridade, essa ideia de que a ignorância é algo a ser louvado. Então não tem como, a gente precisa pensar, aproveitar esse momento futuro, ver quem são as pessoas que estão negando o custo de inúmeras milhões de vidas que podem morrer, que estão negando o que os cientistas estão dizendo, que estão negando essas medidas, que estão dizendo que é tudo besteira. Isso não pode seguir, a gente não vai conseguir, enquanto sociedade, sobreviver aos inúmeros desafios que vão vir, e vão vir desafios piores nesse século vão vir desafios piores. A gente não sobrevive na obscuridade, a gente vai precisar de ciência, a gente vai precisar de política, de filosofia, de psicologia, a gente vai precisar ler mais a história, ver quais foram os erros do passado. A gente está sim sofrendo muito dos erros do passado, e pensar que futuro que a gente quer. Se a gente quer um futuro onde a sociedade seja somente baseada no ideal de competitividade, que não precisa necessariamente ser abandonado, ou se a gente consegue entender que existe um certo desequilíbrio hoje em termos de cooperação, né? A competitividade está muito popular e a cooperação, que precisa também para nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, que precisa ser fortalecida, está deixada de lado. Cooperação bastante comum, inclusive na própria ciência, com compartilhamento de informações, análise dos dados e com uma série de outras questões. Então, dizer que nós não devemos politizar o coronavírus, como se, até de certo patamar moral, vocês estão politizando o coronavírus, isso serve às relações de poder que querem que as coisas continuem do jeito que estão. As relações de poder que
gostariam de passar batido por isso, que tenha estrago mesmo, contanto que não afetem os indivíduos que estão nesse topo, se beneficiando com essas relações de poder. Então, politizar o coronavírus implica em propor mudanças, pensar num futuro onde a gente faz as coisas diferentes de como fazemos hoje. Então é preciso sim politizar, é preciso entender que a gente vai sair dessa, e quando a gente sair dessa a gente vai ter uma excelente oportunidade para pensar que futuro que a gente quer. Pessoal, não se esquece de inscrever no canal, ativar o sininho, dar um curtir aí. Se tiver algum comentário, faça, né? A gente está hoje agora com tempo livre, não todo mundo, mas enfim, vamos aproveitar essa oportunidade para pensar um pouco.